Salve, salve, querida turma. Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique e na nossa aula de hoje nós vamos abordar o tema rede de transporte e comunicação. A nossa aula de hoje, ela está totalmente inserida dentro do contexto do processo de urbanização e dentro do contexto do processo de hierarquia e rede urbana. Por quê, professor? Porque é por meio do transporte e por meio da comunicação que as cidades elas se desenvolvem, que as cidades criam redes, que as cidades se conectam, que as pessoas que residem na cidade elas entram em contato, enfim. E a comunicação e o transporte são elementos fundamentais para o desenvolvimento das cidades, tá certo? E aí, queridos, quando nós vamos abordar a evolução dos meios de transporte, de comunicação, a gente tem que entender que os meios de transporte e comunicação sempre estiveram na história humana e foram se desenvolvendo ao longo dos anos, tendo sempre um papel vital na construção e no desenvolvimento da sociedade. Isso parece um tanto óbvio, né? Porque, imagina, o homem das cavernas, por exemplo, né? Ele utilizava meios de comunicação para sinalizar para as pessoas, para aqueles que estavam próximos a ele, de algum perigo, de alimento, etc. Né? Os primeiros meios de comunicação surgiram na necessidade do ser humano se expressar, e as primeiras evidências de comunicação ocorrem com a pictografia, né? Ou seja, a criação de símbolos que representam a realidade da época e eram pintados em cavernas, como a arte rupestre. Né? A comunicação se desenvolveu quando os símbolos se tornaram mais abstratos para representar ideias e sons, dando origem aos hieróglifos, né, no início da escrita. Só abrindo um parênteses, hoje em dia nossa comunicação é muito com base em imagens, né? Eu estou produzindo essa aula, eu coloquei vários tipos de imagens para simplificar o entendimento e a compreensão da nossa aula. Numa rede social, num aplicativo de comunicação, como WhatsApp, etc., utiliza-se muito imagens, né? Então, assim, o passado e o presente, a gente percebe semelhanças, tá? O primeiro meio de transporte a surgir foram as próprias pernas humanas, responsáveis pelo deslocamento do homem e pelo transporte de alimentos, né? Sendo posteriormente substituído pela tração animal e pequenos barcos. O meio de transporte, eles acabam sendo desenvolvidos e aprimorados muito com as revoluções industriais. E aí eu estou falando, por exemplo, da primeira revolução industrial na Inglaterra, onde a indústria ela se desenvolve e há um intenso processo de produção das mercadorias por meio de máquinas. Tá certo? Então, as grandes revoluções seguintes dos meios de transporte e comunicação, elas se dão com o desenvolvimento promovido pelas revoluções industriais, tendo a primeira no século XVIII. E aí nós entramos, só dando continuidade, essas revoluções elas aconteceriam por meio de uma criação de novas tecnologias, como a criação de motores movidos a combustíveis fósseis, como o carvão, depois o petróleo, que promoveriam a invenção dos meios de transporte mais complexos e eficientes, como trens, navios, automóveis e aviões. E aí nós chegamos na rede de transporte, né? Os meios de transporte são caracterizados como um aparato que auxilia o deslocamento de pessoas e mercadorias. Os meios de transporte eles podem ser classificados como terrestres, aquaviários, aéreos, aeroespacial e dutoviários. E aí nós esbarramos no primeiro meio de transporte. No caso brasileiro, é o meio de transporte que mais se utiliza, que é o meio de transporte rodoviário. Os meios de transporte rodoviários eles se utilizam de estradas, sendo elas pavimentadas ou não, para o deslocamento de pessoas e mercadorias. Os mais comuns veículos automotores são motos, carros, vans, ônibus, veículos recreativos como trailers e caminhões, né? Então, os meios de transporte, eles apresentam como vantagem sua flexibilidade locacional e os seus custos baratos de implementação e manutenção. Já a desvantagem apresenta pouca capacidade de carga,
relativamente lento e sujeito a tráfego, né, a trânsito e acidente. Outro meio de transporte que a gente tem que destacar é o transporte ferroviário. O meio de transporte ferroviário, eles podem ser caracterizados, né, pela utilização de trilhos para o deslocamento de pessoas e mercadorias, né? São representados principalmente por trens, bondes e VLTs, né, que são veículos leves sobre trilhos, que podem ser alimentados por tração humana ou animal ou por motores a vapor, diesel ou eletricidade. Professor, vantagens: alta capacidade de carga, diferentemente do sistema rodoviário, barateamento do transporte, porque pelo fato dele levar muita carga, ele acaba sendo mais barato, não apresenta problemas com congestionamento e possivelmente trânsito, né? E possui grande eficiência energética. Desvantagens: alto custo de manutenção, falta de flexibilidade, a dificuldade de atravessar barreiras físicas, entre outros. Uma coisa que a gente também precisa destacar é o transporte metroviário, que ele está inserido dentro do transporte ferroviário, né? O meio de transporte metroviário também pode ser considerado um meio de transporte ferroviário. No entanto, ele se diferencia dos demais por ser subterrâneo, elétrico e independente das linhas de trem. Além de ter frequência regular, o que torna ideal para o transporte de pessoas no ambiente urbano. Outro meio de transporte que a gente tem que tocar são meios de transportes aquaviários, né? O meio de transportes aquaviários são todos aqueles que se locomovem pela água, que se deslocam pela água. É um dos meios de transporte mais utilizados no mundo, variando de simples bote até navios. Os meios de transportes aquáticos podem se locomover via propulsão humana, propulsão do vento ou, mais frequentemente, via combustão automotiva. E são subclassificados em marítimos, fluviais e lacustres, né? Marítimos, mar, fluvial, rio, lacustre, lagos, né? Nós temos também o sistema de transporte aéreo, e o sistema de transporte aéreo caracterizam-se pelo deslocamento de pessoas e mercadorias pelo ar. Os mais comuns são aviões, helicópteros, balões, dirigíveis, etc., né? Os meios de transporte aéreo podem se locomover via diferenciamento de gases, né? Ou de temperatura entre eles, ou pelo movimento de hélice ou turbina. Então, qual é a vantagem, professor? Velocidade, transporte bastante seguro e confortável. Desvantagem: altos custos e manutenção, a inflexibilidade da locação, né? Você tem uma certa restrição, elevada poluição atmosférica e sonora e dependência de condições atmosféricas. Nós temos o sistema aeroespacial, né? Transporte aeroespacial. Os meios de transporte aeroespaciais são os veículos de transporte tripulados e não tripulados que viajam através do espaço sideral. Nós temos o sistema de dutos ou tubulares. Os meios de transporte dutoviários, também conhecidos como tubulares, são aqueles que ocorrem através de dutovias, ou seja, tubulações. Bastante utilizado para transporte de minérios, óleos, gases e produtos químicos. Os setores da sociedade que mais utilizam deles são a construção civil, a mineração e o setor de energia. Então, o transporte dutoviário ele surge como um tipo de transporte econômico de fácil instalação, pois apresenta baixo custo de manutenção. Outras vantagens são sua alta capacidade de carga, a possibilidade de ser contínua, ou seja, funcionar 24 horas, e sua segurança. Ele diminui o transporte de substâncias perigosas via outros meios e reduz os riscos de furtos. As maiores desvantagens desse tipo de transporte dutoviário, né, são os altos custos para você colocar os dutos, para implementar, a baixa diversidade dos tipos de produtos transportados e a lentidão de transporte. E aí eu coloquei aqui um mix, né, uma revisão para vocês
sobre os modais, né, os meios de transporte de carga no Brasil. E aí nós entramos, querido, nos meios de comunicação. Os meios de comunicação podem ser caracterizados como instrumentos que permitem ou auxiliam o processo de comunicação, né, entre pessoas, empresas, governo, entre outros. Eles nos possibilitam a transferência de informações entre seres humanos em diferentes pontos do planeta e no espaço. Ao longo dos séculos, as ferramentas de comunicação têm evoluído, desde a pintura rupestre até a intervenção na internet sem fio. Os meios de comunicação podem ser subdivididos em dois tipos, individuais ou massivos, né? O individual, por exemplo, aqueles utilizados em comunicação de duas ou mais pessoas, né? Aí eu estou falando, por exemplo, WhatsApp, né? Facebook, Skype, duas ou mais pessoas. E os meios massivos, professor? Os meios de comunicação em massa são aqueles destinados à comunicação com muitas pessoas ao mesmo tempo. São, exemplo, livros, jornais, revistas, rádio, cinema, televisão e a internet. Tá certo? Queridos, eu encerro por aqui a minha aula. Qual é a proposta da atividade da semana, professor? Eu quero que vocês elaborem um mapa mental da nossa aula. Isso mesmo. Professor, eu não sei desenvolver um mapa mental. Eu deixei um link para vocês acessarem e compreenderem melhor como é que se desenvolve o mapa mental, tá? Então, a atividade da semana é desenvolver o mapa mental. Um grande abraço a todos e até uma próxima.